Beleza, galera? E aí? Tudo tranquilo? Vamos lá. Continuando a gente falar sobre álgebra, né, um pouquinho das letras aí na matemática, a gente vai falar sobre os polinômios. Nós falamos nos últimos assuntos aí sobre monômios, né, operações com monômios, como que eu somo, quando que eu subtraio, multiplicação e assim por diante, as operações com os monômios. O que a gente precisa que fique bem definido lá? Uma coisa, tem assim, ó, 3x ao quadrado mais 5x. Como que eu faço isso? Não faço. Não faço. Por quê? Aprendemos aí em monômios que nós só podemos somar, só podemos juntar duas partes, dois monômios, caso eles sejam semelhantes. E lembre-se que monômios semelhantes são aqueles que têm a parte literal igual. E aqui, a parte literal, a letra, é a mesma letra, mas não é igual. Aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x. Isto não pode. Gostou da letra e do tamanho? É porque é importante. É importante. Não pode somar se eu tenho x ao quadrado com x. Ah, professor, mas é a mesma letra. Não. Não pode. Não pode. Combinado? Então isso aqui é muito importante. Agora, vamos supor que eu tenho... Nossa, que apagador maravilhoso. Vamos supor que eu tenho assim, ó. 3x mais 5x. Tem monômios semelhantes agora. É a mesma letra com os mesmos expoentes. Ok. Pode somar? Pode, graças a Deus. Mas o seguinte, a soma ela é feita apenas com os coeficientes. Assim como a subtração, tá bom? Estou relembrando aqui. Apenas os coeficientes, ou seja, a parte literal numa soma, não muda. 3 mais 5, 8, 8x. Se era x elevado ao quadrado, continua sendo ao quadrado. Se era x ao cubo, continua sendo x ao cubo. Ou seja, numa soma, quando pode somar, o expoente, a parte literal, não muda. Continua a mesma letra, mesmo expoente. Ok? Fechou aqui? Outra coisa muito importante aqui, que é bastante usado, é quando eu tenho uma multiplicação. Tenho 3x ao cubo vezes 2x ao quadrado. No caso de uma multiplicação, independente da letra, independente do expoente da letra, você vai calcular a multiplicação. É sempre possível, tá bom? 3 vezes 2, número com número, coeficientes, né? 3 vezes 2, 6. Quando é a mesma letra, repetimos a letra e somamos os expoentes, tá bom? Se for a mesma letra, que é o caso aqui. 3 mais 2, 5, ok? E se não for a mesma letra, se for 3x ao cubo vezes 2y ao quadrado? Vai fazer a multiplicação do mesmo jeito, coeficiente com coeficiente. 3 vezes 2, 6. Aí, como são letras diferentes, eu apenas repito uma do lado da outra. Tudo bem? Esses três itenzinhos aí, a soma, a multiplicação de letras iguais, multiplicação de letras diferentes, é muito importante para que a gente possa entender e estudar polinômios, ok? Então, por favor, fixa isso na cabeça, é importantíssimo saber esses três itens. Multiplicação de letras iguais soma o expoente, porém, numa soma de monômios, uma soma de polinômios, só posso somar se forem monômios semelhantes, x com x, y com y, a com a, e a parte literal, o expoente da letra não muda numa soma, ok? Vamos lá. O que são polinômios? É como se eu juntasse vários monômios em um só. Então, podemos definir assim, como uma expressão algébrica que possui dois ou mais termos. Quando a gente fala de termos, é como se fossem monômios, tá? Se você quiser incluir aí, termos são monômios. Então, isso daqui, ó, eu não posso dizer que isso aqui é um monômio. Isso aqui tem três partes, tem três pedaços, então eu chamo isso como um polinômio. Se caracteriza de uma forma geral como um polinômio. Aqui eu tenho duas partes, né? Poderíamos chamar de binômio. Existe essa nomenclatura. Monômio é 1, binômio é 2, trinômio é 3. Quando tem mais do que 4 partes, generalizamos como polinômios. Porém, acabou se ficando muito comum assim. Só tem o um nome específico quando é uma parte só, quando é monômio. Passou de 2, taca-lhe o nome de polinômio, beleza? Assim fica mais tranquilo. Nós vamos estudar o que são polinômios, que são isso daqui, não tem muito o que estudar, né? Basta você lembrar que são mais de dois termos, tá bom? Dois ou mais são polinômios. E a gente vai para o que interessa, que são as operações com polinômios, tá? Bom, geralmente, essas operações com polinômios, ela está ligada com geometria.
tenho aqui um retângulo, onde cada lado desse retângulo está representado por uma expressão, por um polinômio, tá? Então, o que a gente usa bastante na geometria? Área e perímetro. São os dois itens da geometria que usa muito, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho aqui. Se eu quiser estudar, por exemplo, calcular o perímetro, vamos lá. Não se esqueça que vocês vão copiando isso, tá? Vão anotando. O que eu falo, se quiserem anotando aí do ladinho, é importante. Vai montando a ideia, montando a aula, tá? Não é só o que eu escrevo, mas o que eu falo também é importante. Se eu quiser perímetro, se fosse no exercício, provavelmente o enunciado seria esse. Escreva uma expressão algébrica ou escreva um polinômio que represente o perímetro dessa figura. Tá bom, entendi. Só que aí na hora que eu vou fazer, na hora da prática, tem que tomar cuidado, né? É soma, opa, perímetro é soma, então só posso somar se for semelhante, tá bom? Bom, se eu for pegar esse polinômio aqui, eu quero fazer então o perímetro. O perímetro nada mais é do que a soma dos lados, né? Bom, esse retângulo tem 4 lados, então vamos escrever a soma aqui dos 4 lados, tá bom? Deixa eu separadinho aqui, ó. Vai lá, vou começar pela base aqui, ó. 2x ao quadrado mais 2x menos 1. Esse lado aqui. Agora aqui, a altura, mais x ao quadrado mais 3x. Mais, o que está aqui em cima? O mesmo do de baixo, né? É um retângulo, são iguais. Então, 2x ao quadrado mais 2x menos 1. E para fechar aqui, finalizar, esse último pedacinho que também é a altura, x ao quadrado mais 3x. Então, mais x ao quadrado mais 3x. Meu Deus, que tamanho! Calma, respire fundo e vamos lá. Não é tão difícil, tá bom? Eu falei que não é tão difícil, né? O que é importante? Preste bem atenção, porque você só vai poder juntar aqui os que são semelhantes. Então não tem problema se você tiver um caminhão de monômios para somar. Você vai procurar os que são semelhantes. Tá bom? O que seria semelhante mesmo? X ao quadrado só pode somar com x ao quadrado. X só pode somar com x. Número sozinhão assim só pode somar com outro número sozinhão. Tudo bem? Se você tem uma expressão A, B, C, J, K, L, calma. Junta A com A, B com B, X com X, L com L. Tá bom? Vamos fazer isso? Então a gente só vai reorganizar esse cara aqui. Porque ele é um pouquinho extenso, então a gente só vai reorganizar. Primeira coisa, eu vou juntar todos os x ao quadrado possível. X ao quadrado, tá vendo? Vamos separar eles? Ó, então eu vou juntar aqui, ó. 2x ao quadrado, vou deixar do ladinho desse x ao quadrado, vou deixar do ladinho desse x ao quadrado e do ladinho desse x ao quadrado. Tudo bem? Juntamos os x ao quadrado aí, ok? Bom, agora, deixa eu pegar uma outra caneta aqui e ver se está funcionando. Vamos pegar os x, somente x, ó, não x ao quadrado. Então, ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui e tem aqui. Tá vendo? Só x. Vamos deixar também agrupado, né? Vai ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui, ó, tenho 2x, aqui eu tenho 3x, aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho 3x. Melhorou? Ó, x ao quadrado aqui, x aqui, já melhorou, né? O que sobrou lá em cima lá? Somente os números, né? Só os números sozinhos. Então, vamos lá. Tenho aqui, ó, o menos 1 e aqui o menos 1. Então, vamos deixar um do ladinho do outro. Menos 1, menos 1. Bom, continua do mesmo tamanho. Continua do mesmo tamanho. Porém, um pouco mais organizado e bem mais fácil de eu fazer o cálculo. Então, presta atenção. Se você tem uma soma para fazer de polinômios, tá? Posso chamar esse aqui de polinômio 1, esse de polinômio 2. Aí, o exercício pede lá, calcule a soma do polinômio 1 com o polinômio 2. Às vezes está assim, ó, P1, polinômio 1, P2, polinômio 2. Calcule a soma. Tranquilo. Esse é o polinômio 1, esse é o polinômio 2. Escreve o que é cada um deles. Faz esta organização aqui, que a tua vida vai ficar mais fácil. Tá bom? Faz essa organização, ela é muito importante. Bom, agora a gente vai somar então, tudo bem? Presta atenção lá. Nós revimos aqui no comecinho que quando eu vou somar 1x ao quadrado com 2x ao quadrado com 3x ao quadrado, eu somo apenas os números, os coeficientes que estão na frente, né? A letra x continua x e se é ao quadrado, continua ao quadrado. Não muda esse expoente, tá? Aqui esse x ao quadrado nós entendemos como 1x ao quadrado,
tá? Assim como aqui. Então, ó, 2 mais 1, 3, mais 2, 5, mais 1, 6. Então, nós temos 6x ao quadrado, ok? Agora, tudo isso aqui já acabou. Vamos para a próxima parte aqui, ó. Lembrando, se eu tenho x mais x, tudo bem. Não esquece que o x não vai se transformar em outra letra e nem o seu expoente vai mudar. Nós estamos fazendo uma soma, então não se muda o expoente. 2 mais 3 mais 2 mais 3. É isso que eu vou somar, né? Dá 10, né? 2, 5, 7, 10. Então deu 10x. Repare que a letra não mudou. E aqui, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então, esta expressão representa o perímetro deste retângulozinho aqui. Tá? Tranquilo? O que é importante aqui? Relembrar como é que faz essa soma. Não se assuste com o tamanho. Tenha uma organização. Separa os que são iguais, os que podem somar. E aí a tua soma vai ficar bem tranquila. Gente, por favor, a partir daqui não faz mais nada. Eu não posso somar x ao quadrado com x. Eu não posso juntar, tá bom? Não posso somar x ao quadrado com um número sozinho. Então acabou. A partir do momento que você não tem ninguém semelhante que possa juntar, acabou. Tudo bem? Respira fundo e acabou. Se por acaso o exercício falar, agora calcule o valor do perímetro quando x igual a 2. Já viu esse exercício, né? Às vezes lá, agora calcule quando x é igual a 2. Beleza, agora respire. Eu vou lá no ano que tem x e troco por 2. Troco, eu tiro o x, desaparece a letra e ela é substituída pelo número 2. Tá bom? Depois no final a gente vai fazer um exercício assim, tá bem? Mas, no caso do exercício calcular o perímetro, acabou aqui. Tudo bem? O perímetro tem a ver com soma de polinômios, tá? Se eu fosse calcular uma subtração de polinômios, é a mesma coisa, a mesma regra, precisa da mesma organização. Então, soma e subtração se estuda junto, porque é a mesma regra. Tudo bem? Tranquilo? Vou apagar que a gente já volta a falar de área, que aí tem a ver com multiplicação de polinômios. Beleza? Continuando aí, quem estiver anotando, escrevendo, só passa para baixo, escreve área, repete esse retângulo de novo aí e bora lá. Quando a gente fala de área, na maioria das figuras geométricas estudadas, conhecidas aí, né? A área é a base multiplicada pela altura. Tá? Sempre vai envolver multiplicação. Quando tem lá um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Mas no caso de um quadrado, de um retângulo, que são figuras bem usadas, bem comuns, é multiplicar um lado pelo outro. Base vezes altura. Então, no caso aqui, como que eu vou calcular esta área? Se você tem um exercício desse, e aí ele pede lá, determine uma expressão algébrica que represente a área. Calcular a área é sempre do mesmo jeito, tá bom? Então, é um lado vezes o outro. Nesse caso aqui, eu vou colocar este aqui primeiro, ó, tá vendo que ele é um polinômio menor? Eu vou colocar ele na frente. Então, vou representar assim, ó, a área eu vou calcular como x ao quadrado mais 3x, que é este lado. Vou colocar dentro de um parênteses, sempre façam isso, por favor. E multiplicado pelo outro lado. Ou seja, 2x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, área. Desculpa, acho que não é corona. Eita! Vai lá. Então, vamos calcular essa multiplicação. Reparem que aqui agora, nós temos um polinômio multiplicando outro polinômio. Tá bom? Então, respira fundo que a gente vai usar agora a chamada propriedade distributiva. Tá? Para que eu possa fazer essa multiplicação, nós usamos a chamada propriedade distributiva. E antes de eu resolver ela ali, nós vamos só ver o que é isso, né? Um exemplo bem pequenininho aqui, ó. Vamos supor que você tem uma multiplicação assim, ó. 5 vezes 1 mais 4 menos 2. Claro que uma multiplicação dessa eu poderia resolver simplesmente assim. Calculo o que dá aqui dentro, depois multiplico por 5. Tá? Super normal possível. Porém, pensando na ideia da distributiva, a gente vai fazer o seguinte. Antes de eu calcular esse que está dentro do parênteses, eu vou pegar o 5 e vou multiplicar todo mundo. Então, o 5 vai multiplicar o 1, o 5 vai multiplicar o 4 e o 5 vai multiplicar o menos 2. Isso é a chamada propriedade distributiva. Vamos calcular? Teria, então, 5 vezes 1
teria 5 vezes 4. Cuidado quando tem menos, faz regra de sinal, porque é uma multiplicação, né? Aqui o 5 é positivo, então, ó, mais com menos, menos. 5 vezes 2. O que é importante aqui? Dá para enxergar que o número que estava na frente, o 5, ele apareceu multiplicando todo mundo? 5 vezes 1, 5 vezes 4, 5 vezes 2. Eram os números que estavam aqui, tá bom? E aí, sempre que possível, se calcula. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. O resultado, fazendo dessa forma, é a mesma daquela que eu falei no início. Somar aqui dentro primeiro, depois multiplicar por 5. Tá? Então, o que é importante aqui? Ó? Essa distributiva. Distributiva a gente diz, quando tem um número aqui na frente, ou um monômio aqui na frente, uma letra, e ela multiplica todo mundo. É isso que é importante. Não pode esquecer de ninguém que está dentro do parênteses. Tudo bem? A gente vai aplicar esta ideia aqui nos monômios, tá bom? Que a gente fez com letras, com números, né? A gente vai trazer isso daqui para a parte de operações com monômios. Então, vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui. O que seria essa ideia, então? Distributiva. Vou pegar esse x ao quadrado aqui, que é a primeira parte. Por enquanto, eu esqueço desse 3x. Faz de conta que ele não existe. Tá bom? Vou pegar o x ao quadrado e vou multiplicar este polinômio inteiro. E tem que ser todo mundo. Não pode esquecer de ninguém. Tá bem? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui o x ao quadrado, vai multiplicar este, 2x. Vai multiplicar o 2x ao quadrado, vai multiplicar o 2x e também vai multiplicar o menos 1. Tudo bem? Não esquece de fazer regra de sinal. Mais com mais, mais com menos, menos. Beleza? Vai lá. Então, eu só vou escrever aqui por enquanto, ó. X ao quadrado vezes 2x ao quadrado. Tudo bem? Aqui é mais, aqui é mais. Mais com mais, mais. X ao quadrado vezes, ele vai multiplicar o próximo agora. Aqui é 2x. Beleza? Tem mais um, né? Tem o menos 1 aqui, ó. Então vai fazer, ó, mais com menos. Toda vez que você vai fazer a multiplicação, regra de sinal primeiro. Mais com menos, menos. X ao quadrado vezes 1. Ok? Tudo bem? Bom, agora que a gente já usou o x ao quadrado para multiplicar todo mundo, mas não esqueça que nós temos um segundo termo aqui, mais um pedacinho. Então, nós vamos multiplicar ele também. Vamos pegar outra caneta aqui. Agora a gente vai usar aqui, ó. 3x vezes esse, 3x vezes esse, 3x vezes esse. Isso é aplicar a propriedade distributiva, tá bom? Vai usar todo mundo ali. E vamos escrever aqui na sequência, ó. Mais com mais. Mais 3x vezes 2x ao quadrado, mais com mais 3x vezes 2x, mais com menos, menos 3x vezes 1. Olha que coisa mais linda do mundo, né? Que maravilha! É isso daí. Bom, nós escrevemos as multiplicações, agora a gente vai calcular essas multiplicações, tá bom? E aqui vai aquele item que nós vimos no começo do vídeo. Quando eu multiplico monômios e as letras são iguais, agora sim o expoente vai mudar. Mudar como? Soma o expoente. Então, 1 vezes 2, 2. Repete a letra, porque a letra é igual. 2 mais 2, 4. E assim a gente vai aplicando em todas as letras iguais. 1 vezes 2, 2. Letras iguais. Expoente 2, aqui não tem ninguém, é 1, né? 2 mais 1, 3. 2x ao cubo. Menos. O que é x ao quadrado vezes 1? É 1x ao quadrado, né? Continuando, aqui mais. 3 vezes 2, 6. X vezes x, letras iguais, soma o expoente. 1 mais 2, 3. Lembra lá que não tem nada parecendo a 1, né? Continuando, mais. 3 vezes 2, 6. Letras iguais, não é? Então, repete e soma o expoente. 1 mais 1, 2. Menos 3x vezes 1. Dá 3x, né? 3 vezes 1, 3. Menos 3x. Já viu que diminuiu? Opa, já ficou menorzinho. Ficou melhor, né? Então, já está mais curtinho. E agora? Depois que você faz a multiplicação, você vai procurar. Será que eu tenho alguém semelhante? Será que eu tenho letras iguais com expoente iguais entre eles? Aí eu vou juntar para me deixar o menor possível. Reduzido, né? A gente chama de reduzir isso. Vai lá. X ao quadrado só tem esse carinha aqui, ó. Então, tadinho dele. Ficou sozinho. A quarta, desculpe. X à quarta. 2x ao quarto. O que tem aqui, ó? X ao cubo e x ao cubo. É possível juntar, então você pode fazer direto se quiser, tá bom?
tenho 2x ao cubo com mais 6x ao cubo. Lembra lá que quando eu vou somar o expoente não muda? Então eu faço só aqui, ó, 2 mais 6, 8. E continua x ao cubo. Tudo bem? Aqui nós temos x ao quadrado. Tem esse x ao quadrado e tem esse x ao quadrado. Então são semelhantes, vamos juntar eles. Aqui eu tenho, ó, menos 1 mais 6. Menos 1 mais 6 é mais 5, né? E o x ao quadrado continua x ao quadrado, não muda, tá bom? Bom, já foi esse, sobrou aqui só esse coitadinho aqui, ó, menos 3x. Então tá aqui o polinômio que representa a área. E assim a gente reviu multiplicação. Vamos supor que você tem ali uma multiplicação, mas é apenas um, vamos fazer um outro separaçãozinha. Você tem isso aqui só, por exemplo, ó, você tem lá 5y ao quadrado que multiplica 3y mais 2x mais 5yx. Aqui você vai ter algo bem semelhante que isso. Só que ao invés de você aqui na frente ter um binômio, 2 termos, você tem apenas um para multiplicar todo esse cara. Você faz o quê? Distributiva. Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. Beleza? Tranquilo? A gente vai praticar isso daí, tá bom? Vamos tentar resolver aqui no próximo quadro aqui alguns exemplos de multiplicação, para ficar bem explicadinho. Beleza? Só um minuto. Bom, alguns comentaram aí, né, que era interessante ter mais exemplos resolvidos, e eu realmente acho isso, é importante mesmo. Então a gente vai fazer aqui mais 2 exemplos, principalmente da multiplicação, tá bom? A parte da soma, que quando vinculada à geometria é o perímetro, é um pouco mais tranquilo, tá? Eu sei que a multiplicação que às vezes é um pouco mais chatinho, então vamos fazer aqui mais esses 2 exemplos e espero que ajude vocês a entender bem, tá? Então quando você tem uma multiplicação, tanto faz se na frente é um termo só ou é 2, igual a área que a gente calculou, não esquece que você vai usar a distributiva. Distributiva é pegar esta multiplicação e multiplicar todo mundo que está aqui dentro, tá? Inclusive, se você quiser fazer essa flechinha aí, é muito importante para você não esquecer de ninguém. Então, tem 2 opções aqui, ó. Você pode fazer igual eu fiz na parte anterior lá, que era escrever as multiplicações assim, ó. 2a vezes 5a, depois menos 2a vezes... Ou você pode já calcular direto, tá bom? Fique à vontade. Se você quiser fazer direto, 2 vezes 5, 10, a vezes a ao quadrado. Lembra lá, letras iguais somam expoente? Fique à vontade, da forma que você se sentir mais seguro em fazer, tá bom? Eu vou fazer bem passo a passo aqui, que é para todos poderem entender o melhor possível. Então eu vou calcular a multiplicação. Cada multiplicação, regra de sinal. Aqui é mais, aqui é mais. Mais com mais, mais. Então fica 2a vezes 5a. Beleza? Aqui, mais com menos, menos. 2a vezes esse termo aqui. 3a ao quadrado sobre 2. Não se preocupe com a fração, tá? É super fácil. Vai lá. Mais com mais 2a vezes 1. Reparem que o 2a apareceu multiplicando todo mundo. Ó. 2a vezes 5a, 2a vezes esse tiozão, 2a vezes 1. Beleza? Vamos multiplicar? Letras iguais somam expoentes. Não esquece disso. Na multiplicação, cuidado. 2 vezes 5, 10. A vezes a, somando o expoente, dá a ao quadrado. Né? Aqui mesma coisa, ó, menos. Multiplicação, mas tem fração, mas... Ixi, calma. Daqui uns dias vai ter uma aula de fração aí, algumas coisas sobre fração. Talvez não seja especificamente da tua turma, mas você pode indicar aí, eu vou indicar para vocês estudarem, para assistir, porque é interessante falar de frações, não é tão difícil quanto acham, tá bom? Então, ó, multiplicação de fração é o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Mas não tem ninguém, claro que tem. Tá 1 aqui, né? Então, ó, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. Beleza? Letra com letra. A vezes a ao quadrado. Fica a ao cubo, né? Somando, ó, o expoente do 1 com o expoente 2a. Aqui, 2 vezes 1, 2a. Terminou de multiplicar? Tem alguém que você pode somar, juntar aqui? A ao quadrado, a ao cubo e a. Não são semelhantes, não pode juntar. A única coisa aqui que eu estou reparando é que 6... Essa fração 6 sobre 2 é um número inteiro, né? 6 dividido por 2 é 3. Então, vamos reescrever assim, ó. 10 ao quadrado menos 6 dividido por 2, 3. A ao cubo mais 2a. Acabou aí. Não junta mais nada, tá bom? Acabou. Fechou? Próximo. Multiplicação distributiva, né? Ó, distribui aqui e aqui.
Veja bem, multiplicação, regra de sinal. Quem que está aqui na frente do maisinho, do x aqui, não tem ninguém, é mais, né? Mais com menos, menos 4x vezes x ao quadrado. Só estou montando a multiplicação ainda, não estou calculando. Menos com mais, menos 4x vezes esse carinha aqui. Ih, mas agora lascou porque aqui tem duas letras. Calma, calma lá. As letras que forem iguais, você faz a mesma coisa. Repete a letra, soma o expoente. A letra diferente, só repete ela do ladinho, encostadinho. Beleza? Vai lá. 4 vezes 1, os coeficientes aqui, né, que seria o 1 na frente. 4 vezes 1, 4, não esquece que é menos aqui. X e x, letras iguais. O que faz? Soma o expoente. 1 mais 2, 3. Aqui, 4 vezes 6, 24. Letras iguais, repete. E essa sim eu somo o expoente do x, né? 1 mais 1, 2. O y que é sozinhão, só repete ele ali e acabou. Eu não posso juntar isso com isso. Embora tenha x e x, aqui é x ao cubo, aqui é x ao quadrado. Não é igual. E aqui tem um y, aqui não tem. Beleza? Acabou aqui também. É mais simples do que parece, tá bom? Tem que praticar, beleza? Vou estar indicando depois aí exercícios para vocês resolverem para praticar isso daqui. A prática leva à perfeição. Matemática tem que resolver. Beleza, galera? Valeu, isso foi por hoje. Tchau, até a próxima.